Shalom, eu sou Laércio, eu sou editor deste canal e hoje eu quero falar sobre uma das mais sagradas e mal compreendidas solenidades do Senhor. Na Torá nós encontramos alguns capítulos que falam destas solenidades, estas festas, e entre elas nós temos uma, que em hebraico é Yom Kippur, traduzido para o português, Dia do Perdão. Essa solenidade se encontra em Levítico, capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante. Eu peço que você acompanhe a leitura para que a gente possa discorrer esse tema, que é fundamental para que você realmente entenda e a partir de aí tome um posicionamento. Disse Jeová a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem a Jeová uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante Jeová, o Deus de vocês. Quem não se humilhar neste dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morem. Ou seja, em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, onde você estiver, você deve obedecer. É um sábado de descanso para vocês. E vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Aqui eu quero pontuar algumas coisas. Começa a se observar ao 9º dia, ao pôr do sol, a entrada do novo dia da noite é o dia da expiação. Nós temos duas situações. Se você está acompanhando as redes sociais, hoje, nesta noite, a maioria dos seguidores do judaísmo estão celebrando a partir de hoje. E eles celebram o jejum. Eles ficam 25 horas jejuando, vão à sinagoga e lá eles vão estudar, rezar este livro, o Mahor de Yom Kippur. E ali, aqui nesse livro, tem diversas rezas. A primeira com Nidrei e a última Neilá. E eles vão passar a noite, um período da noite, e amanhã o dia todo, ali na sinagoga ou na sua congregação, aonde for, e vão lá se humilhar, jejuar e pedir que Deus os perdoe. Segundo a tradição do judaísmo, eles dizem que Deus vai decidir nesse dia se esse próximo ano você vai ser próspero, se esse próximo ano você vai ter saúde, se esse próximo ano você vai sofrer. Porém, nós como seguidores de Yeshua, nós temos que entender que alguns mandamentos, eles apontavam para o sacrifício de Yeshua. O sacrifício de Pêssar, que era feito no dia 14, a hora 9, representava Yeshua. No Yom Kippur, nós tínhamos vários sacrifícios, mas 3 em especial. Nós tínhamos o sacrifício da novilha vermelha, que ela era queimada, as suas cinzas colocadas dentro de um mikve. Ali, o sumo sacerdote passava, se banhava para se purificar. Tínhamos 2 bodes exatamente iguais. E esses 2 bodes eram lançados sortes. Um deles seria o bode da expiação. O outro, chamado bode Azazel. O bode Azazel, simbolicamente, o sacerdote colocava as mãos sobre sua cabeça e ele era levado para fora do arraial, tirando o pecado do meio do povo.
O bode da expiação era sacrificado, o seu sangue colocado numa tigela, e o sumo sacerdote, apenas nesse dia, poderia entrar no Santos dos Santos, no Santíssimo. E ali ele espargiria o sangue ao lado da arca e retornaria para fora. E assim estava realizado esse dia sagrado. Em português, nós temos humilhar-se, afligir. Nenhuma versão séria coloca jejum. Aí vem a ideia, como é que surgiu esse dia do jejum? Quando os babilônios invadiram Jerusalém, pouco tempo antes, Jeremias e os outros sacerdotes pegaram a arca da aliança que estava no Santíssimo e esconderam num local. E ela nunca mais foi achada. Ao retornarem 70 anos depois e reconstruírem, na época de Esdras e Neemias, o templo, ele já não tinha mais o compartimento do Santíssimo. Já não era mais possível fazer essa cerimônia. E em seu lugar, os sacerdotes inicialmente, depois os rabinos, instituíram um jejum de 25 horas e colocaram várias proibições nesse dia. E diziam que as pessoas tinham que afligir a alma. Porém, o afligir a alma é muito diferente de afligir o corpo. O afligir a alma significa que você vai reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e apresentar-se diante de Deus rogando que Deus lhe perdoe. Esse é o afligir das almas. Porém, ficou instituído que deveriam jejuar nesse dia 25 horas. Não poderiam usar couro, uma cinta, nem sapato, nem pentear os cabelos, nem escovar os dentes. Tinham que se humilhar. Porém, não é essa a ideia que o texto passa. Porém, nós estamos no momento da aliança com o Messias. E nós vemos que em Hebreus, presta bem atenção na leitura, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo veio presente como sumo sacerdote, lembra que eu falei que o sumo sacerdote adentrava? Dos bens vindouros, entrou por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, ou seja, não é desta criação. E não por meio de sangue de bodes, lembra dos 2 bodes que eu falei? Nem bezerro, lembra da novilha vermelha? Mas por meio de seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo eterna redenção. Com a sua morte, com a sua ascensão ao tabernáculo celestial, Yeshua encerrou aquele sistema estabelecido para Moisés, os sacerdotes, e agora ele entra num novo período. Não há mais necessidade de matar-se bodes. Não há mais necessidade de matar uma novilha. E nem tampouco se humilhar desta maneira que as pessoas acreditam que se fizer um jejum, Deus vai perdoar os seus pecados. Isso não é verdade. Aí você diz para mim, então o que eu devo fazer? Uma coisa é certa, continua sendo um dia sagrado, é um Shabat, é um dia de descanso. Nesse dia, você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Ver aquilo que você não conseguiu ainda alcançar diante do Criador. Fazer um checklist. O que eu preciso fazer para servir ao Deus bendito?
Qual princípio, qual mandamento eu não tenho cumprido? Primeira coisa. Segundo, você, se tiver uma saúde adequada, se você desejar, você pode jejuar. O período que você achar melhor. Se você achar conveniente jejuar 24 horas, 12 horas, 6 horas, não importa, porque não há essa especificação. Mas que seja um jejum para edificação espiritual e não para perdoar pecados. Yeshua já pagou esse preço. Tentar se judaizar, tentar se tornar-se um judaizante, ao invés de te aproximar do Senhor, vai te separar de Deus. Outro detalhe, é importante que você preste atenção agora. Como eu falei, nesse pôr do sol de hoje, quinta-feira do dia 1º de outubro de 2025, a comunidade do judaísmo estão celebrando a entrada de Yom Kippur. Amanhã, quinta-feira, dia 2, eles vão celebrar o dia todo Yom Kippur. E no dia 3, na sexta-feira, também. Por quê? Desde o século IV, o último Sanedrim, presidido por Hilel II, o que aconteceu? Ele proibiu que os judeus continuassem a fazer a contagem do calendário pelo surgimento da lua nova, que era feito desde o começo da humanidade. Moisés estabeleceu essa contagem também com o surgimento da lua nova. E nós vemos que a Bíblia nos orienta a fazer isto. Quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, nós lemos Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14. E disse Deus: haja luzeiros na expansão dos céus, para separar o dia e a noite, sejam eles para sinais, para marcar os meses, para os dias e para os anos. Então, para marcar os meses, nós usamos o surgimento da lua nova. E de tempos imemoriais, durante todo o período dos profetas, dos apóstolos, de Jesus, até o século IV da nossa era desta maneira que se fazia as contas. Com o surgimento da lua nova, era decretado o primeiro dia do mês correspondente. Nós que seguimos esse calendário, os caraítas que seguem esse calendário, que são os judeus caraítas, que são anteriores ao judaísmo, também seguem o calendário lunar, baseado no surgimento da lua nova. Nós vemos também que em Salmos, no capítulo 104, versículo 19, diz assim: fez a lua para marcar os meses. Quando nós vamos para Isaías 66, 23, Isaías 66 está falando do milênio. E ele diz assim: e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne deverá vir me adorar. Por que da lua nova? Porque ela marca o começo do mês. E por que isso? Porque em Zacarias 14 diz que a humanidade terá que celebrar a festa dos tabernáculos, que é no 7º mês e começa no 15º dia. E como é que eu sei quando é o 15º dia? Quando surge a lua nova. Por isso que nós vamos celebrar na sexta-feira, dia 3. Iniciamos amanhã o pôr do sol, do dia 2, que é o dia do perdão segundo a Bíblia. Cada um faça o que quiser. Nós optamos em seguir as Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras Sagradas. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco. Se você já é inscrito, não deixe de deixar seu like, isso ajuda que o YouTube veja que esse vídeo é importante e mande mais para as pessoas. Se você não gostou, não tem problema, deixa o dislike. O seu comentário é importantíssimo, porque eu vou ter uma ideia
como está o conhecimento de vocês, para poder fazer vídeos mais adequados, fazer vídeos que possam alcançar vocês. Eu agradeço esses minutos com vocês, que o Deus bendito os visite e derrame sobre vocês uma shalom, a paz. E que nesse dia do perdão possamos inicialmente perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que nos têm ofendido, perdoar aqueles que são incompreendidos, para que possamos alcançar graças aos olhos de Jeová dos Exércitos. Shalom, shalom.